Bom dia, estendemos a todos o nosso cordial bom dia, agradecemos a Deus por mais um dia, agradecemos a Deus porque acordamos, porque a misericórdia de Deus se renovou mais uma vez nas nossas vidas. Agradecemos a Deus porque você está aqui, porque o Espírito Santo moveu o nosso coração e estamos aqui para juntos louvarmos o nosso Deus e para juntos sermos alimentados pelo poder de Deus. Somos gratos, estamos felizes por cada família aqui representada. Neste momento, agradecidos ao nosso Pai, nós vamos pedir o nosso querido irmão Álvaro para fazer uma oração, autorizando, porque nós sabemos que o Espírito Santo ele se faz presente conosco. O Senhor prometeu, quando 2 ou 3 estiver reunido em meu nome, ali estarei. Nós sabemos que o Espírito Santo se faz presente aqui conosco. Vamos pedir ao irmão Álvaro que faça uma oração, autorizando o Espírito Santo a falar aos nossos corações, para que nós saiamos daqui alimentados e renovados pelo poder de Deus. E enquanto isso, nós estaremos orando por você também, irmão Álvaro, para que o Espírito Santo dirija você, não só agora, mas todos os momentos da sua vida. Pois vamos dobrar os nossos joelhos? Seja bem-vindo, querido irmão Álvaro. Por favor, ore por nós. Álvaro, o seu microfone está fechado. Oi, desculpa. Bom dia. Agora Eu pensei que era... sim. Ok. Vamos orar. Bondoso Deus e querido Pai, com gratidão nos aproximamos de Ti, aqui de joelhos na Tua presença, para Te agradecer, ó Deus, pelo privilégio da vida, pelas Tuas misericórdias. E o nosso pedido em especial é que o Senhor venha acalentar o nosso coração, nos preparar para as batalhas da vida dessa semana. Que o Senhor possa falar conosco através de cada pessoa, de cada momento desse culto especial. Fala, Senhor, aos nossos corações. Não fale o ser humano, mas que o Teu Espírito Santo encontre ocasião em nossas vidas, para que sejamos condutos da Tua palavra, da Tua verdade, do Teu amor. Nós pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido irmão, nós costumamos dizer aqui que a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Deus te abençoe e vamos ouvir a palavra. Amém. Irmãos, essa mensagem, ela foi motivada, né, por um pensamento que geralmente ele é veiculado em campanhas de trânsito, né? Assim, o título da mensagem ele foi inspirado em uma frase muito conhecida. Ela sempre tem sido, há muitos anos, né? A gente tem ouvido até nas campanhas de prevenção da vida, né? Do Detran, dos órgãos de trânsito, né, nacionais. E eu poderia até perguntar se alguém lembra dessa frase. Às vezes aparece uma cena de um acidente, né? Uma cena de uma família atingida por um acidente de trânsito, pai, os filhos perdendo o pai, etc. E sempre no finalzinho aparece essa frase. Alguém lembra? Alguém saberia dizer que frase é essa? E relacionando muito com o hábito de beber, né? Pessoas que utilizam bebidas alcoólicas, né? Alguém lembra dessa frase?
Se dirigir, não beba. Seria, acho que o contrário, né? Se beber, não dirija. Se beber, não dirija. Isso. É isso. A irmã lembrou, mas é só a ordem, né? Enfim. Então, essa frase, por um momento, eu pensei, né, sobre essa frase e assim, na relevância dela para nós, como adventistas, por exemplo, que temos um cuidado, né, com a saúde, recebemos a mensagem de saúde, e a gente, né, como tendo assim uma luz especial, a gente fica olhando para aquela propaganda, né, e pensando assim, puxa vida, parece que essa mensagem aqui não é uma mensagem integral, não é uma mensagem completa. Por quê? Porque ela dá a opção de nós fazermos uma coisa ou outra, né? Se você quiser beber, beba. Mas se você for dirigir, é melhor não beber. Então, assim, vocês vão entender por que, no decorrer da mensagem, que eu escolhi essa frase para poder fazer o título da mensagem de hoje. E o título é parecido, mas não é igual. Ele diz assim, ó, se comer, não dirija. Se comer, não dirija. Esse é o título da mensagem. Então, eu queria começar perguntando para vocês, né, o seguinte: por que é difícil para nós estarmos na presença de Deus? Muitas vezes é uma luta. Muitas vezes, para nós, estar na presença de Deus é algo, assim, um pouco antinatural. Parece não fazer parte, assim, da nossa essência, né? Parece que temos que fazer um esforço um pouco maior, né? Assim, um sacrifício para não sairmos da presença de Deus, ou para permanecer, ou para irmos à presença de Deus, né? E, de uma certa maneira, o que a gente percebe é que a maioria das pessoas, incluindo nós muitas vezes, vivemos fugindo de Deus, né? Enfim, como eu disse, o Código de Trânsito ele foi feito, né, para preservação da vida, tanto de condutores como também pedestres. Então, o fundamento, o objetivo do Código de Trânsito é a preservação da vida. Na Bíblia existem muitos códigos, né, que são preservadores da vida. E esses códigos eles foram criados para o bem de todo o universo, né? E nós conhecemos esses códigos, né? Nós podemos citar aqui com toda certeza os 10 mandamentos, né, da lei de Deus, né? São códigos eternos, né? Foram criados para revelar o caráter de Deus e também para que haja um bem-estar em todo o vasto universo criado por Deus, né? Nós conhecemos a história do pecado e de como Satanás se levantou contra este código, né? E as consequências nós conhecemos na nossa pele, né? Porque estamos em um mundo de pecado. Mas esse assunto, irmãos, o tema principal dessa mensagem é o assunto do pecado, né? Eu, como não sou teólogo, não vou fazer uma abordagem teológica profunda, né? Mas eu vou trazer algumas informações interessantes que me ocorreram e eu pesquisei, né? Por exemplo, as 3 principais religiões, né, das quais nós compartilhamos muita coisa, né? Eu acho que são relevantes aqui nesse momento a gente comentar um pouco, né? Seria o judaísmo, né, que é a religião dos patriarcas, a religião do Novo Testamento, mas contextualizando com o judaísmo moderno, né? Qual é a visão de pecado do judaísmo, especialmente o judaísmo de hoje, né? Os judeus da nossa época. Um pouquinho do conceito de pecado também dentro do catolicismo. Por quê? Porque muitos de nós viemos do catolicismo. Então, muitas vezes, alguma coisa que faz parte dos conceitos católicos pode ainda estar mexendo, né, com a nossa mente, pode ainda estar enraizado, né, no nosso pensamento, ainda que cristãos, ainda que adventistas. Então, é bom a gente diferenciar e também falar um pouco do pecado para o protestantismo, né? Ou seja, com base no Novo Testamento, não descartando o Antigo Testamento.
tá certo? Eu vou fazer um resuminho aqui dessas três religiões para a gente poder resgatar um pouco dessa ideia do pecado. Bem, primeiro, o judaísmo, né? Ele considera a violação de um mandamento divino como pecado. Né? O que é pecado para o judeu? É a transgressão de um mandamento divino, né? Aquilo que Deus deixou claro, né, em sua palavra. Lembrando que no judaísmo tem grande peso as escrituras, né? E também a tradição oral, né? Eles cultivam, eles preservam uma tradição oral que ela não costuma ser escrita, né? Ela é transmitida de geração em geração. E essa revelação oral, segundo eles, tem o mesmo peso da Bíblia, ou melhor, da Torá, né? Enfim, eles também pensam, eles também concordam que o pecado ele é intransferível. Então, não tem essa, né, de uma pessoa cometer um pecado e atribuir culpa ou dar desculpas, né, dizendo, foi por isso, foi por causa daquilo, foi, né, por essa razão, etc. A gente conhece muito bem a história de Gênesis, né, no capítulo 3, aquela sucessão de desculpas, né, que Adão e Eva tentaram apresentar a Deus, né, dizendo que foi a mulher que tu me deste, foi a serpente que me enganou, e etc. Então, para eles, o pecado é intransferível. A gente conhece também o texto de Ezequiel 18, versículo 20, que fala: a alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai a iniquidade do filho. Então, essa visão é bem sólida, né, no judaísmo. Agora, o homem, o ser humano, é responsável pelo pecado porque foi criado, ou foi dotado de uma vontade livre. A explicação porque o ser humano peca, porque o ser humano comete pecado, é porque ele é livre, né? E ainda que tendo sido criado por um Deus perfeito, segundo eles, né, existem duas inclinações no ser humano. Existe a má inclinação, que eles chamam de impulsos animais, né? E uma boa inclinação, que é segundo Deus, né? Então, é como se fosse assim, uma mistura entre a má inclinação e a boa inclinação. A má inclinação, ela como eu disse, é chamada de paixões e impulsos animais, e a boa inclinação é chamada de razão e consciência moral. A primeira nos aproxima dos animais, dentro da visão judaica, né? E a segunda nos aproxima de Deus. Deus, sendo também um Deus de amor, né, em sua misericórdia, permite ao homem arrepender-se e ser perdoado. Então, no judaísmo, embora nós, como cristãos adventistas, saibamos, né, que Deus ele deixou o princípio de substituição, né, eles afirmam categoricamente que não creem, né, que o pecado, aliás, que nós temos um substituto, ou seja, por isso eles não receberam Jesus como Salvador. E muito embora Deus tenha deixado bem claro através daqueles sacrifícios de animais, né, de sangue, que o pecador era aceito e que o animal era imolado, né, como substituto, como propiciação pelos pecados. Eles não acabaram por descartando a possibilidade de que Jesus Cristo seja o nosso substituto, né? Agora eu vou falar um pouco sobre catolicismo aqui, né? O catolicismo, irmãos, ele muitas vezes corre bastante tempo, né, nas veias de cristãos recém-convertidos, né? Como no caso nós, né, uma boa parte de nós que levamos uma vida no catolicismo durante um bom tempo, né? Bem, no catolicismo, irmãos, existe uma diferença entre virtudes e vícios. A gente talvez não lembre muito porque não vive estudando, né, nem ouvindo assim profundamente, né, a respeito da tradição católica. Mas lá existe essa visão. Então, virtudes é igual a mandamentos, boas obras, caridade, etc. Que são virtudes. E vícios está ligado à repetição de pecados, né? Que
como nós sabemos, né, podem estar ligados aos chamados 7 pecados capitais, né, que eu vou até mencionar aqui, né, soberba, avareza, inveja, ira, luxúria, gula e preguiça, né? Então, esses pecados capitais, eles não estão categorizados na Bíblia, mas, assim, um olhar nos permite concluir que eles fazem sentido, né? Então, a repetição de pecados vai conduzir a esses vícios, né? Segundo a visão católica, né? Outra característica também é que existe também uma diferenciação dos pecados em 3 categorias. Existe pecado original, né, que está ligado à queda de Adão e Eva, né, lá no paraíso, que foi esse conceito foi formado por um homem chamado Santo Agostinho, né? Então, pecado original, segundo a visão católica, é algo do qual, aliás, é algo que foi transferido. Agora, diferenciando aqui, né, com o judaísmo. Então, as pessoas, no caso, nós somos portadores do pecado original por culpa, por causa de Adão e Eva. Então, nós herdamos ou nós participamos, nós temos uma espécie de responsabilidade. E qual é a solução do catolicismo para o pecado original? É o batismo imediato. É por isso que são batizadas as crianças, né? Para poder se verem livres dessa culpa, né? E até se fala, não sei na região de vocês, que quando uma criança católica ela morre, né, sem ser batizada, sem passar pelo o rito do batismo, né, o sacramento do batismo, ela é chamada de pagão. Eu não sei se é assim que vocês ouvem, né, na região de vocês. Então, existe também outra categoria de pecado, que é o pecado venial. Esse pecado ele conduz ao purgatório, porque é um pecadinho, né, como se diz muitas vezes. É um pecadinho, é algo assim leve, né? E por último, os pecados mortais que conduzem diretamente ao inferno, né? E o caminho para a salvação dentro do catolicismo inclui confissão dos pecados ao vigário, participação dos sacramentos, né? Se eu não me engano são 7, não tenho certeza agora, e a prática de obras meritórias, né? E caridade. Então, esse é o caminho segundo o catolicismo, né? Agora, no protestantismo, né, do qual nós já fazemos parte, nós como igreja adventista do sétimo dia, fazemos parte desse segmento, né? O pecado, de fato, ele está em todos os homens, né? Porque todos pecaram, conforme diz Romanos 3, verso 23, e destituídos estão da glória de Deus, né? E o que é o pecado? Segundo a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4, pecado é a transgressão da lei de Deus. Nós sabemos que o pecado ele é um ato, ou seja, é uma escolha. Isso está também evidenciado lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 14 e 15. Nós observamos também, né, lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, quando Caim estava irado contra seu irmão Abel, Deus falou assim, olha, Caim, por que estás... Né, tem até uma versão da minha Bíblia que eu adquiri recentemente, a versão Nova Almeida atualizada, né, Deus fala para Caim assim, por que esta cara fechada? Eu até fiquei impressionado, porque a Nova Almeida atualizada não é uma Bíblia jovem, né? É uma Bíblia assim, contemporânea, mas sem muito rodeio, mas dessa vez ela usa essa expressão, por que esta cara fechada? Ou, como se dizia na Bíblia revista atualizada, por que descaiu o teu semblante? Eis que o pecado está à porta, mas cumpre a ti dominá-lo, né? Então, Deus ele atribui responsabilidade sobre o pecado e adverte que nós precisamos dominar a nossa natureza, né? Então, no protestantismo, né, o pecado é uma escolha, mas que nem sempre se concretiza. Tem essa ressalva também. O pecado é uma escolha, mas que nem sempre se concretiza, né? E que
encontra lugar no coração também. Jesus Cristo advertiu lá em Mateus capítulo 15, de que é do coração do homem que procedem, né, as coisas ruins. Ou seja, muito embora não esteja ligado diretamente à prática do pecado, à consumação do pecado, mas o fato de alimentar, de pensar, de cultivar um pensamento pecaminoso, né, nos faz responsáveis diante de Deus pelo pecado. Foi o que Jesus ensinou, né, no Sermão do Monte, né? Se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela, né? Então, essa visão, dentro do protestantismo, né, o pecado também, ele pode ser concretizado em atos, ou ele pode não se concretizar e mesmo assim ser pecado, né? E para nós, né, como protestantes, entendemos que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, e para recebermos gratuitamente a salvação, precisamos seguir alguns passos, né? Nós conhecemos. Efésios 2, verso 8, precisamos crer no Evangelho. Atos 3, 19, precisamos arrepender-nos. 1 João 1, verso 9, precisamos confessar. E Mateus 1, verso 21, nós precisamos abandonar os pecados. Então, esse é o caminho para a salvação, que a palavra de Deus, em especial o Novo Testamento, nos apresenta de maneira clara, né? Agora, eu queria mencionar aqui algumas categorias de pecado, né, que são extremamente preocupantes. A gente sabe que não existe essa coisa assim, existe um pecado pequeno que é como se diz, né, no catolicismo, não, isso é um pecado venial, não. Né, que qualquer pecado é pecado, né? Seja em qualquer lugar do mundo, né? Como disse o pastor Paulo Júnior uma vez, né? Pecado é na China, pecado é pecado no Japão, nos Estados Unidos. Para Deus, o que é certo, e o que é errado, né, nos conduz à morte. Mas existem algumas declarações da Bíblia que falam sobre a seriedade, né, do pecado, a forma como a gente se relaciona com ele, ela pode ser muito preocupante. Por exemplo, em Hebreus, no capítulo 10, versículo 26, aqui nos fala o apóstolo Paulo, né? Ele fala sobre o pecado deliberado. Né? O que é pecado deliberado? Hebreus capítulo 10, versículo 26. Essa Bíblia aqui também já tem uma outra expressão para deliberado, onde a gente costuma ler se pecamos deliberadamente, né? A minha Bíblia diz assim, porque se continuarmos a pecar de propósito, né? Então pecar deliberadamente significa pecar de propósito, ou seja, sabendo que é pecado, tendo conhecimento suficiente de que estamos trilhando, né, o caminho da desobediência, que estamos ferindo o coração de Deus, que vamos colher consequências. Então, isso é pecado deliberado. Aí diz, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício. Irmãos, olha que preocupante, né? Então, para pecados de propósito ou deliberados, não resta sacrifício, né? A nossa única esperança são os métodos de Jesus Cristo, né? Mediante o seu sacrifício na cruz do Calvário. Mas aqui diz que se nós pecamos, brincamos com o pecado, né? Se pecamos de propósito, que não resta nenhum sacrifício, né? Esse é um texto que me preocupa, me deixa muito, muito impressionado. Outro texto também que me chama muita atenção, que vocês, né, também conhecem, é o de Mateus 12, versículos 31 e 32. Aqui nas palavras de Jesus, este é o pecado imperdoável. Mateus capítulo 12, versos 31 e 32 dizem o seguinte: Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo,
e nem no porvir. Né? Então, uma declaração enfática, né? De que a blasfêmia, a ofensa contra o Espírito Santo, ela não resta nenhum perdão. Né? E muitas vezes, irmãos, pelo menos eu, quando era jovem, na fé, bem jovem, até na idade também, eu fui tomado por um pensamento, né? Não sei se já aconteceu com alguém de vocês, um conhecido. O inimigo ele conseguiu me convencer, né? Impressionar minha mente que eu já havia, de alguma maneira, em pensamento, soltado alguma palavra contra o Espírito Santo e que Deus, dali em diante, Deus já havia me riscado do livro da vida. Isso mexeu muito comigo, né? Eu tinha cerca de 13, 14 anos. Isso constituiu uma batalha muito forte na minha mente, né? Mas parece assim. Eu quero compartilhar porque pode ser que alguém esteja na iminência de, né, se deparar com essa preocupação, né, com essa luta. Então, eu lembro que eu tinha pouco tempo na fé, bem jovem, o único membro, né, da família a aceitar o evangelho. Eu cheguei um pouco mais cedo, né, o primeiro ancião morava a alguns metros antes da igreja, e lá mesmo eu fiquei. Eu chamei e disse assim: eu quero conversar com você. Tem uma conversa muito séria. E ele disse: não, tá bom, vamos ali para a minha sala, né, tinha um escritóriozinho. E quando a gente sentou lá, ali faltava cerca de 25 minutos, né, para começar o culto, ou pelo menos para 9 horas da manhã. Eu sei que eu sentei nessa cadeira e eu só sabia chorar, só conseguia chorar. Chorei. Aí quando ele olhava para mim, diga, fala o que foi que aconteceu, o que é que você quer me falar, e eu só fazia chorar. E assim, muito, assim, fiquei travado, né? Engoli a minha língua. Mas ele, acho que percebeu, né? Ele percebeu, ele com poucas palavras, né? Sem fazer nenhum interrogatório, ele falou assim: você acha que Deus não lhe perdoa? Aí eu balancei a cabeça, né, chorando, falei assim: eu acho que Deus não tem mais jeito, eu acho que eu já fui muito longe, eu cometi o pecado contra o Espírito Santo. Aí ele olhou para mim, viu a menstruação, aí falou assim: mas por que você acredita? Qual o motivo de você estar aqui hoje? Nesse sentimento, nessa preocupação, você acha que isso vem de você? Você acha que o fato de você desejar estar na presença de Deus, isso não é o trabalho do Espírito Santo? Aí eu disse assim: com certeza que não vem de mim. Com certeza que o Espírito Santo está falando no meu coração, porque eu estou inquieto, eu estou angustiado. Ele falou assim: então você não pegou contra o Espírito Santo. Porque, irmãos, o pecar contra o Espírito Santo, ele constitui uma demonstração de Deus de que nós somos livres. É quando o ser humano ele fecha de tal maneira os ouvidos para a voz do Espírito Santo, que ele, mesmo falando conosco, ele respeita o nosso direito ou a nossa faculdade de não dar ouvidos, né? E a ilustração que eu encontro assim, mais clara é que a pessoa ela se distancia a tal ponto, por sua própria vontade, ela dá passos e passos para longe de Deus, que mesmo Deus sendo onipotente, onisciente, mas ele respeita essa decisão de tal maneira que a pessoa deixa de ouvir, não porque a voz de Deus não alcança, porque Deus deixa de falar, mas porque Deus respeita aquele silêncio a qual a pessoa está buscando, o silêncio da voz de Deus, né? Então vejam como é perigoso, vejam como é delicado esse assunto. Pecar contra o Espírito Santo está no contexto dos fariseus, né, vendo Jesus realizando um milagre, né, um grande milagre ali, que foi expulsar um demônio, e eles, somente para denegrir, somente para expressar a sua repulsa, a sua recusa, né, do ministério de Jesus Cristo, eles falaram: oh, esse espírito foi expulso, mas foi por Satanás, e não por Deus. E eles usaram a expressão Beelzebul. E eles só fizeram isso, irmãos, porque eles estavam dispostos a rejeitar Jesus Cristo, ou seja, eles não, tudo que vinha de Jesus para eles recusavam.
É por isso que quando Cristo fala sobre isso, né, aliás, quando Cristo foi questionado, né, por que falas em parábolas? Né? E ele disse assim, para que vendo não vejo, para que ouvindo não ouço, nem se convertam, nem se arrependam, nem sejam salvos. Então, qual é o propósito de Deus, de Jesus, ao falar em parábolas? Era que somente pessoas que estavam inclinadas a receber a verdade, pessoas que estavam definitivamente desejosas de serem libertas, de permitir uma mudança na sua vida. E essas pessoas, sim, pudessem ser salvas. Mas aquelas que vinham para zombar, criticar, condenar, para tumultuar e constituir uma pedra de tropeço, essas pessoas, a mesma voz, a mesma mensagem fazia com que elas se tornassem ainda mais duras, ainda mais perdidas. Né? Então, esse é o pecado contra o Espírito Santo, o qual a Bíblia nos ensina. Outra expressão também muito, assim, muito preocupante está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 11 e 12. Vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. Irmãos, estas são as passagens que me deixam mais preocupado, assim, né? Que costumam me causar, assim, um impacto, né? Mas eu creio que é Deus, né, que nos adverte e precisamos, de fato, sentir o peso, né, das nossas escolhas, para que a gente possa fazer as melhores escolhas. Né? Aqui diz o seguinte: e é por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Você já ouviu falar sobre a operação do erro? Aqui diz que é o próprio Deus que opera, que envia. É um ministério de Deus aqui, apresentado por Paulo, a operação do erro. Por quê? Para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, ou seja, aqueles que brincaram com a verdade, aqueles que levam a solene mensagem, né, para a nossa época, a verdade presente, de maneira assim leviana, sem responsabilidade, ou que rejeita essa mensagem. Aqui nos diz que o próprio Deus, ele conduz uma operação chamada Operação do Erro. Então, uma das passagens que mais me chama a atenção e me preocupa. Porque isso aqui diz respeito àquelas pessoas que estão se relacionando, de certa maneira, com as suas escolhas, né, de forma errada, e sem sinceridade. Então, Deus lhes envia a Operação do Erro. É uma passagem, assim, não é uma curiosidade, é uma mensagem, é uma advertência muito séria. Né? Bem, Romanos, no capítulo 1, versículo 28, Paulo também diz o seguinte: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Né? Nós sabemos que Deus, ele não se alegra com a morte do ímpio, né? Antes que ele se arrependa, se converta e que viva. Mas quando o ímpio, ou a ímpia, né, ele se entrega totalmente, ele abre mão da verdade, abre mão dos planos de Deus em sua vida. Chega um momento em que Deus os entrega totalmente ao pecado. Por que isso, irmãos? Porque nós estamos vivendo em um grande julgamento. Estamos vivendo num mundo em que estão sendo comprovadas, né, as palavras, as afirmações de Deus, e estão sendo desmentidas também as acusações de Satanás. Então, neste conflito entre o bem e o mal, estão se evidenciando totalmente as consequências do pecado, as malignas consequências do pecado, né, e os seus resultados. E, por outro lado, estão se revelando também as consequências da graça de Deus, da justiça de Cristo, que é aplicada e que é adquirida pelos santos. Né? Então,
É por esse motivo que Deus permite, né, que nós optemos entre apenas dois caminhos, né? O caminho estreito é o caminho da vida e o caminho largo é o caminho que conduz à perdição, né? Então, só há dois caminhos, né? Por isso, irmãos, eu quero seguir, mas antes fazer uma pergunta para vocês. Porque todos nós, em algum momento, mesmo depois da nossa conversão, nós já caímos, né? Nós fraquejamos, nós tropeçamos. E o que devemos fazer quando desobedecemos a Deus? Porque normalmente esse é um momento de tristeza, né, para um cristão. Quando nós nos surpreendemos ou quando nós percebemos que estamos em pecado. Seja o pecado deliberado, né, seja, né, assim por acidente, né? Então, o que devemos fazer? A pergunta é esta. O que devemos fazer quando desobedecemos a Deus? Inclusive, eu até falei um pouco sobre isso. Aliás, falei bastante sobre isso. Eu não vou nem me deter muito na última vez que eu trouxe a mensagem, né? Existe uma verdade essencial no Santo Evangelho de Deus, é que Ele é quem toma a iniciativa de salvar o ser humano, né? A gente percebe isso quando Deus pergunta para Adão, lá no Éden, diz assim: Adão, onde estás? Ali estava aquele casal, né, tentando remediar as consequências do pecado, né? Fazendo vestes de folhas, né? E à medida que eles as manuseavam, elas se tornavam cada vez mais secas, né? Eles também estavam fugindo, se escondendo da presença de Deus. E Deus diz assim: onde estás? E com essa pergunta, Deus demonstra o interesse e o propósito da salvação, né? A iniciativa de Deus. E nós não vimos o homem dizendo: Deus, onde estás? Me ajuda, me purifica do meu pecado. Pelo contrário, qual é a reação do ser humano? Natural é se esconder de Deus. Isso torna tão assim, isso pode tornar muito difícil, né? Isso pode estar sendo um obstáculo, um empecilho muito grande na nossa restauração, na transformação do nosso caráter. Então é Deus que nos salva, é Deus que vem ao nosso encontro. Ele quem vem atrás da ovelha perdida, da dracma perdida, né? E nós falamos também, né, na última mensagem, a respeito de João capítulo 1, João 2:1, né? Só vou ler aqui rapidinho. Pedimos estas coisas, escrevo para que não pequeis. Aqui Deus apresenta uma regra áurea, né? E todo o propósito é expresso aqui para que não pequeis. Mas existe uma cláusula de exceção. Se todavia alguém pecar, né, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo, o justo. Precisamos entender, irmãos, que esse se, ele é condicional. Ou seja, se comer da árvore proibida, se cometer pecado, não busque sair da presença de Deus. Nós precisamos entender isso. E ainda que estejamos, né, sujos, manchados pelos nossos pecados, esse é o momento para nós buscarmos a pureza, né, a lavagem dos nossos pecados por meio da água da vida que é Cristo. Então, irmãos, Jesus Cristo, ele é a única esperança para o ser humano cair, né? Ele é a ponte sobre o abismo entre a divindade e a humanidade que foi causada pelo pecado. Jesus Cristo tomou todas as providências para a redenção do homem. Isso antes mesmo de criar o nosso mundo. Ele é o fiador deste planeta. Antes da criação, em concílio, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles se questionaram: quem se habilita a ser o fiador dessa humanidade? Quem vai descer e derramar o seu sangue? Jesus Cristo, então, ele se apresenta como o fiador deste mundo. Aí só após isso foram criadas todas as coisas, né? A criação do nosso mundo, né? Enfim. Então, Jesus Cristo, ele é a nossa única, ele é o nosso único e suficiente Salvador. E dentre as providências que foram tomadas, né, para a redenção do homem, nós temos os aspectos, né, da vida de Jesus. Por exemplo, ele teve um nascimento natural, um nascimento humano, né, como está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 30 a 33. Ele teve um crescimento e um desenvolvimento espiritual.
nós encontramos em Lucas capítulo 2, verso 52, né, que Jesus crescia em estatura e em sabedoria e graça, né, perante Deus. Então, ele sujeitou-se, né, a um crescimento, né, em desenvolvimento espiritual. Jesus Cristo também esvaziou-se, assumindo a forma de servo, conforme Filipenses 2, verso 7. Em Hebreus 2, 17, e também lá em 1 Timóteo 2, versículo 5, nós aprendemos que ele veio como homem e como portador de uma natureza humana. Existem dois assuntos importantíssimos, né, que são a humanidade de Jesus e a divindade de Cristo. Né? Dois assuntos aí que são para a eternidade, mas que nós precisamos compreender a cada dia enquanto estamos aqui. Enfim, Jesus também, ele atravessou o deserto da tentação. Hebreus 4,15 diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Enquanto Adão atravessou o jardim e foi derrotado, Jesus atravessou o deserto e foi vencedor. Jesus negou-se, enquanto ser humano, negou-se a fazer uso de seus atributos divinos em seu próprio benefício. Né? Antes ele disse lá em João 4, verso 34, que a minha comida constitui fazer a vontade de meu Pai. Quando Satanás o tentou, né, a primeira tentação transforma estas pedras em pães. Né? Ele poderia ter feito isso sem nenhum prejuízo para nós, mas ele havia se comprometido a não fazer uso da sua divindade em benefício próprio. Ele se manteve fiel, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Todos os milagres de Jesus foram feitos como resultado de sua íntima ligação com Deus. Então, é preciso entender que ao Jesus Cristo curar, expulsar demônios, ressuscitar Lázaro, etc., toda a origem, toda a forma, o modus operandi pelo qual ele realizou esses milagres, ele assim fez da mesma maneira pela qual nós podemos também fazer. Isso é um paradigma para nós, mas é o que nós encontramos em Lucas 22, verso 40, aliás, em João 14, versículos 10 e 12, né? Diz que coisas maiores do que eu fiz, né? Vocês farão, e tudo que pedires em meu nome, eu farei. Então, Jesus Cristo, ele é tanto que ele tinha hábitos de oração, né? Surpreendentes, né? Ele orava noites inteiras, por mais cansado que estava, muitas vezes ele orava noites inteiras. E ele sempre deixou como exemplo. E logo após, né, em Pentecostes, né, os discípulos passaram a fazer também seus milagres, ressuscitaram pessoas, e essa mesma proposta, ela está disponível para nós, em especial no derramamento da chuva serôdia. Né? Nós precisamos nos preparar e crer nisso. Jesus Cristo, ele também, irmãos, enquanto ser humano, ele teve uma vontade própria, a qual ele negou. Ele precisou abrir mão da sua própria vontade, quando ele disse assim: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, né? Está lá em Lucas 22, versículo 42. Afasta de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus Cristo, ele demonstrou que ele, como ser humano, ele não queria ser crucificado, não queria ser esbofeteado, cuspido, desnudo, mas ainda assim ele sujeitou uma vontade humana, como a nossa, à vontade, à soberania divina. E assim ele se tornou o nosso Salvador. Jesus também, irmãos, conforme Hebreus 2, versos 14, 16 e 17, ele foi feito em tudo semelhante aos irmãos. Né? Então, Jesus é o nosso representante perante Deus, porque ele em tudo foi feito semelhante aos irmãos. Né? Hebreus 2, 18, tentado em tudo, mas sem pecado, né? Como eu falei anteriormente. E, além de ser nosso único substituto, né, perante Deus, nosso único substituto, aquele cujo sangue é aceito no lugar do sangue dos pecadores, ele também é um exemplo, né? Um exemplo a ser seguido. E é o que está escrito em 1 Pedro, no capítulo 2, versículos 21 a 24. E eu passo a ler aqui para vocês o que diz aqui.
Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo ofereceu no lugar de vocês, aliás, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado e nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Então, irmãos, nós, atentando especialmente para o versículo 21, nós somos chamados, né, para seguirmos os passos de Jesus. E esses são os passos, né? As injustiças que Jesus sofreu, as provações, as tentações que Jesus sofreu, nós precisamos olhar atentamente para o nosso modelo. E nele, e por meio dele, nós encontramos força e poder para vencer e resistir ao pecado. Portanto, irmãos, nós retornamos agora ao título da mensagem, né? Como eu disse, né? Se comer, não dirija. Talvez alguns aqui já começarem a associar a mensagem com o título, né? Então, o fato é que a regra estabelecida, né, pelo DETRAN, ou DENATRAN, né, Departamento Nacional do Trânsito, é se beber não dirige. Agora, no nosso contexto, como eu falei, no contexto adventista, da reforma de saúde, né, parece que essa mensagem ela não faz sentido, porque a mensagem que deveria fazer sentido seria não beba. Vocês concordam? Porque dizer não, se beber não dirige para um cristão é quase uma ofensa, né? Quer dizer que o cristão seria dizer que o cristão bebe ou poderia beber, né? Enquanto não estivesse no culto ou enquanto não fosse dirigir. Mas para nós, se fosse veiculado na igreja, seria não beba. Porque não beba significa fique longe daquilo que pode trazer um acidente de trânsito, fique longe da violência familiar, fique longe do entorpecimento mental, né? Que vai trazer sérias consequências, dependência química, cirrose e uma série de coisas, né? Então faz muito mais sentido para nós uma mensagem um pouco mais curta, né? Uma mensagem mais objetiva. Não beba, né? Só que nós, irmãos, temos o péssimo hábito de transformar regras em exceções e exceções em regras, né? Esse é o nosso problema. Deus está dizendo, filhinhos destas coisas, escrevo para que não pequeis. Agora, se comeres do fruto, mais uma vez, o fruto da árvore do bem e do mal, não dirija. Ou seja, qual foi a reação de Adão e Eva quando eles pecaram? Eles pegaram a estrada da incerteza. Eles dirigiram indefinidamente para longe de Deus. Eles comeram e dirigiram, mas eles, como entorpecidos que estavam pelo pecado, a única coisa que os aguardava era a morte. E assim se dá conosco também. Se nós pecamos, se nós desobedecemos a Deus, o conselho é não dirija, melhor dizendo, né? Não dirija porque você não está habilitado. Não tome decisões, né? Eu costumo dizer, em algumas situações, não devemos tomar decisões de cabeça quente. Tem que esperar, temos que esfriar nossa cabeça para poder tomar uma decisão correta, né? Enfim, o fato é que nós não estamos habilitados, porque fomos entorpecidos pelo pecado. E como seria bom, irmão, se em lugar de qualquer outra coisa, de qualquer outra mensagem, nós escutássemos na igreja, né? A igreja seria melhor se nós ouvirmos vá e não peques mais, palavras de Jesus, né? Em São João capítulo 8, versículo 11, palavra de Jesus a mulher apanhada de adultério. Vá e não peques mais. John Wesley, né, um grande mensageiro de Deus, ele fez uma advertência aos mensageiros. Eu vou ler aqui um parágrafo dele, atribuído a John Wesley, no qual ele diz o seguinte: que terrível, agora isso aqui é para nós, né? Nós que nos consideramos mensageiros de Deus. Que terrível é quando os embaixadores de Deus se transformam em agentes do diabo.
quando aqueles que são comissionados para ensinar aos homens o caminho do céu ensinam de fato o caminho para o inferno. Se alguém perguntar por que quem faria isso? Eu responderei: milhares de homens sábios e honrados, todos aqueles de qualquer denominação que encorajam o orgulhoso, o leviano, o amante do mundo e dos prazeres, o injusto ou cruel, o maldoso, o despreocupado, o insensível, a pensar que está no caminho do céu. Estes são falsos profetas, no verdadeiro sentido da palavra. São traidores de ambos, de Deus e dos homens. Então, irmãos, nós precisamos atentar a essa advertência de que se nós suavizarmos o pecado, se nós dissermos à pessoa que está se dirigindo para o caminho da perdição, para o abismo, dissemos que está tudo bem, que Deus só quer o coração, que o que importa é o coração, e se você adorar a Deus todo sábado, você já está salvo. Se você simplesmente dizer, Deus perdoa, porque eu sou um pecador e sou assim mesmo, e não buscar uma transformação, não buscar uma vitória pelo sangue de Jesus Cristo, aqui nós somos tidos como falsos profetas, no verdadeiro sentido, traidores de Deus e também dos homens. Né? Por isso, irmãos queridos, a estrada que Adão e Eva pegaram, ela conduz para longe de Deus. Mas eu quero dizer para vocês que existe alguém que está habilitado para conduzir a sua vida. Está habilitado para tomar o volante e nos conduzir de volta para Deus. É Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, tendo vivido neste mundo, ele não comeu do fruto do bem e do mal. Jesus Cristo, ele venceu e ele quer nos conduzir novamente ao caminho de Deus. E somente ele pode conduzir em segurança a nossa vida. Ele é o nosso condutor. É aquele que está dizendo assim, filho, eu quero te dar uma carona, eu quero conduzir a tua vida. Preciso que você entregue o volante para que eu possa reconduzir de volta aonde você nunca deveria ter saído. Né? Então, irmãos, ele se comer, não dirige. Lembre-se que há alguém que pode dirigir de maneira segura, de maneira a evitar os acidentes, né, que a vida cristã muitas vezes está sujeita, ok? Então esse é o meu apelo nesta manhã a cada um de vocês, que nós possamos entregar a direção da nossa vida a Jesus, o nosso Salvador, porque ele, além de ser o nosso substituto, ele também quer moldar nosso coração dia após dia. Portanto, que Deus nos abençoe, que Deus esteja com vocês durante a semana, durante o dia, e que nós possamos ceder gentilmente, educadamente a nossa direção, os nossos planos, a direção do nosso Deus. Amém, amém, glória a Deus. Agradecemos imensamente ao nosso Deus por essa mensagem. Louvado seja Deus. Álvaro, que o Senhor te abençoe, que o Senhor fortaleça a sua fé, que o Senhor firme seus passos cada dia. Que Ele abençoe sua casa, sua família, seu trabalho, que toda a sua vida seja direcionada pelo Senhor. Nós, neste momento, vamos fazer as orações, fazermos 2 orações, para logo em seguida abrirmos para fazermos as considerações. Então, eu gostaria de saber quem pode fazer a segunda oração? Quem gostaria? Nós vamos dobrar os joelhos, o Álvaro faz a primeira. Ok. E a irmã Terezinha vai fazer a segunda oração. Oremos. Nosso Deus, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que nos assegura
de que temos um Salvador, de que temos alguém capaz de nos conduzir em segurança, que veio nos buscar, que se sujeitou, meu Deus, a todas as contingências que nós enfrentamos aqui neste mundo, para que possamos nos encorajar, possamos nos animar em meio às dificuldades, em meio às perplexidades da vida, possamos dar a mão a Ele e assim, ó Deus, sermos reconduzidos à vida. Pai querido, que o Senhor possa aumentar a nossa fé. Em especial também peço ao Senhor que nos dê a vitória sobre todos os pecados, sejam esses pecados graves, pecados que estão nos tirando dia após dia da nossa comunhão, da nossa caminhada cristã, ou seja, aqueles pecados discretos, aqueles pecados menos visíveis, menos perturbadores, né, na nossa consciência. Que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, a enxergar que um pecado simples como comer um fruto que estava sob a proibição do Senhor, ele foi capaz de destruir milhares, milhões de vidas. Para que possamos entender a natureza do pecado, Senhor, precisamos nos aproximar da Tua presença. A única maneira, Senhor, de reconhecermos as artimanhas, os sofismas de Satanás, é estarmos junto do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia porque somos arredios, porque somos muitas vezes, Senhor, resistentes à Tua palavra, resistentes, ó Deus, em permanecer na Tua presença. Essa é a nossa condição, ó Deus, mas que pelo Teu poder, pelo fato de o Senhor contender conosco, ó Deus, dia após dia, por Tua graça, que o Senhor possa vencer, Pai, a nossa fraqueza, que o Senhor possa nos ajudar a encontrar força no Senhor. E nessa batalha, ó Deus, que possa vencer, o Senhor possa vencer, que nós possamos render nossas forças. E agradecemos pela iniciativa de Cristo, pela iniciativa do Senhor em nos buscar. Nós nos sentimos alegres, ó Deus, em termos um Deus que nos ama, que deu tudo por nós. Que o Senhor possa mover o nosso coração para que possamos dar tudo pelo Senhor. Perdoa nossos pecados, purifica-nos. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Maravilhoso. Posso orar? Não tô ouvindo a voz dele? É porque ele finalizou. Pode orar sim, que nós estamos te ouvindo. Tá. Maravilhoso Deus, poderoso Pai, nós agradecemos ao Senhor por estar na Tua presença nesta manhã, por termos o privilégio, Pai, de despertar com vida, com saúde, estar nesta sala ouvindo essa mensagem, Pai, tão maravilhosa, que tanto tocou o nosso coração. Pai querido, o nosso objetivo, o nosso alvo nessa terra, a nossa busca, a nossa oração é não pecar, Pai, é abandonar o pecado. Nós temos clamado, suplicado ao Senhor o poder do Teu Santo Espírito, batido do Espírito Santo cada dia, para que nós possamos, ó Pai, vencer o pecado e termos um caráter semelhante ao caráter de Cristo Jesus. Pai querido, por misericórdia, ouve o nosso clamor, concede o desejo do nosso coração, Senhor, que é de viver uma vida santa, uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida pura diante do Senhor. Pai, eu quero clamar ao Senhor que abençoa a vida do teu servo, Pai. Toma em tuas mãos a família dele, sonda o coração e a mente dele, Pai. E o ajuda, o abençoa, Pai. Que cada dia ele possa ser um instrumento nas tuas mãos para levar a tua mensagem, Pai. Para levar, Pai, a tua palavra a tantas pessoas que precisam ouvir a tua voz, ou precisam ouvir a tua palavra. Quero pedir, Senhor, por cada lar representado e cada família, cada um de nós. Sonda para os nossos corações, as nossas mentes. O Senhor sabe quais são as nossas batalhas, quais são as nossas lutas, quais são as nossas provações, quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas orações secretas que nós fazemos durante o dia e também nas madrugadas, clamando ao Senhor pela salvação dos nossos entes queridos. Cada um de nós aqui, que somos mães, que somos pais, temos filhos, ó Pai, que nós temos
travado uma luta em oração diante do Senhor, pela salvação, pela conversão, pela libertação, pelo retorno deles ao teu redil. Ó Deus, ouve a nossa oração, derrama sobre nós as tuas bênçãos, derrama sobre nós os milagres que nós temos clamado ao Senhor, por misericórdia. Quero pedir ao Senhor entregar nas tuas mãos cada pessoa, Pai, como a Irani, todas as pessoas que são responsáveis por essa sala. Ó Deus, abençoa, Pai, derrama o teu Santo Espírito, nos batiza com o teu Espírito Santo nesta manhã. Nós te imploramos, já agradecidos, Pai eterno, em nome de Jesus. Amém. Vem, Espírito Santo, vem, transforma o nosso ser, dá-nos tua paz, a luz do teu bem, é o que pedimos. Amém. Amém. Glória a Deus. Este momento, nós abrimos para as considerações. Aqueles que desejam fazer as suas considerações, podem manifestar, pode levantar as mãos. Enquanto alguém se manifesta, eu quero compartilhar. Álvaro, me toca muito o coração, 2 Tessalonicenses 2:11, quando você leu, primeira vez que eu li esta mensagem, eu fiquei... nós precisamos, quando nós recebemos a verdade, né? Nós precisamos abraçar essa verdade, porque se recebemos, não abraçamos, não aceitamos, então teremos a mentira, né? Porque só tem duas maneiras, ou nós abraçamos a verdade ou nós abraçamos a mentira. Se nós negamos a verdade, então nós vamos receber a mentira no nosso coração. E isso é muito sério, né? A importância de estarmos com o coração aberto todas as vezes que nós abrimos, todas as vezes que nós recebemos a palavra de Deus. E eu quero agradecer, foi muito bom, esse versículo foi no momento certo. Nós estamos estamos agora nos últimos momentos, e estamos com algumas pessoas com assuntos sobre o Espírito Santo totalmente contrário ao que diz a palavra de Deus. E essa semana nós vamos precisar fazer uma reunião para conversarmos, esclarecermos com algumas pessoas que têm pouco tempo na fé, e tem algumas que têm até mais tempo, mas não estudaram, né, sobre o Espírito Santo. E esse versículo aqui, ele vem mostrando para nós a importância de recebermos a verdade de coração aberto. Mais alguém? Vocês me ouviram, Ruth? Sim, ouvimos bem. Só comentando um pouco, né? Eu volto aqui sobre esse tema. Deus, aliás, esse para mim é o texto mais forte, assim, dos que me choca assim quando eu leio a respeito da operação do erro, porque Deus está interessado, né, em esclarecer perante o universo quais são os efeitos do pecado, os resultados do pecado, e quais são os resultados também da graça, né? Então, como nós sabemos, não há meio termo, né? Ou servimos a Deus, ou servimos a Satanás. Então, para que fique bem evidente quais são as verdadeiras consequências do pecado, Deus ele permite que o ser humano ele se distancie a tal ponto, né, que ele
seja assim uma evidência, aqueles que se perdem, né? Seja uma evidência do que o pecado pode fazer. O texto, né, mencionado foi 1 Tessalonicenses, né? No capítulo 2, né? É 2 Tessalonicenses, aliás. Fala sobre a operação do erro, né? Deixa eu pegar aqui o texto direitinho. Aqui. É, 2 Tessalonicenses 2, versículos 11 e 12. Né? 2 Tessalonicenses 2, versículos 11 e 12. Então, o grande julgamento, né, que está acontecendo no céu é acerca daquilo que Deus fez, ou seja, da sua lei, né, a perpetuidade, né, a validade da sua lei, e o que Satanás acusou, né, algumas acusações que ele fez. Então, está evidente, ao final desse grande conflito, que Deus é justo, né, e também é justificador daqueles que o buscam, né? Então, nós precisamos nos posicionar, né, como testemunhos de Deus, vencedores, ou como testemunhos fracassadas de Satanás, né, que vão evidenciar qual o resultado de escolher o caminho que conduz à perdição, né? Verdade. Verdade. Eu aproveitei, eu ouvi aqui e enquanto eu anotei, e esse será um dos versículos que a honra e glória do Senhor, se Ele nos permitir, para nós iniciarmos esta conversa. Né? Mais alguém gostaria? Bem, não havendo, nós agradecemos imensamente ao nosso Deus. Temos aqui, eu anotei algumas passagens, anotei também Hebreus 10, versículo 6, anotei Mateus 12, algumas passagens aqui que você foi passando, que deu tempo para eu anotar, porque a gente também quer meditar, né? Mas uma bênção, passagens profundas, e eu quero relê-las, quero ouvir esse sermão novamente. Pedimos a Deus que durante o dia vamos meditar na mensagem que Deus mandou para nós nesta manhã. E eu quero fazer um pedido aos irmãos. Vamos orar, irmãos, para que tenhamos uma verdadeira compreensão da verdade. Nós estamos em tempos difíceis e temos muitos irmãos agora, nós estamos agora com algumas pessoas com ideias viradas novamente sobre o Espírito Santo, né? Então, nós vamos orar pelos nossos irmãos hoje, vamos clamar que Deus nos dê uma clareza da palavra dele. E vamos tirar o dia para orarmos pelos nossos irmãos, para Deus fortalecer a nossa fé, para esses tempos que nós estamos vivendo, né? Então, vamos finalizar. E, mais uma vez, Álvaro, agradecemos a sua prontidão em estarmos conosco e já deixamos o convite para você voltar novamente, viu? Vamos fazer, então, a oração. Querido Deus, agradecemos pela mensagem que o Senhor enviou para nós, agradecemos, Senhor, porque o Senhor, pela tua bondade, nos alerta, nos fortalece e te pedimos, Pai, que nós não temos muito a pedir, porque o Senhor cuida de nós. O nosso pedido é que, pela tua bondade, o Senhor fortaleça a nossa fé. Queremos ser transformados pelo teu poder. Esse é o desejo que o Senhor colocou no nosso coração, porque a tua palavra diz que é o Senhor que coloca o querer e o efetuar. Amém. Queremos, Senhor. Nosso clamor é: Jesus Cristo, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Nos ajude. Transforme a nossa vida, Senhor.
Cria em nós um coração puro, renova dentro de nós um espírito reto. Clamamos, Senhor, que o Senhor fortaleça a nossa fé. Queremos ser novas criaturas, resplandecer o caráter de Cristo Jesus. O nosso pedido é que o Senhor salve a nossa família, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor derrama sobre nós o teu Santo Espírito, Pai querido. E desde já te agradecemos, porque sabemos que tudo que pedimos em nome de Jesus, de acordo com a tua vontade, que o Senhor atende. E então nós já te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, e este é o teu desejo, salvar o teu povo. Em nome de Jesus, entregamos em tuas mãos cada família aqui representada e agradecemos. Amém. Amém. Contigo almejo andar, sim, como Enoque contigo andou. Oh, toma, pois, a minha mão, pois sabes que muito débil sou, e se o caminho escuro for, contigo quero andar, Senhor. Não posso andar sozinho, ó Deus, a tempestade ruge hostil, mil laços se armam aos meus pés, à espreita estão perigos mil para arrastar-me à perdição. Só tenho em ti a salvação. Podendo andar contigo, ó Deus, o mundo aqui é sem valor. Eu sigo, pois, a tua luz e avanço firme sem temor. E ainda lá no eterno lar, contigo, ó Deus, almejo andar. Um bom dia a todos. Que o Espírito Santo esteja conosco nesse dia. Eu desejo que amanhã nós estejamos juntos novamente para louvar e glorificar o nosso Deus. Fiquem com Deus e até amanhã. Bom dia, Estevão. Bom dia, pessoal. Bom dia, querido. Um abraço para todos. Obrigada, Álvaro, mais uma vez.